Agora que a gente já fez as nossas tabelas aqui, a gente precisa indicar para o Prisma as relações entre essas tabelas, né? A gente vai basicamente transpor essas relações, essas chaves estrangeiras que tem aqui para o nosso modelo, tá? Porque o Prisma vai precisar disso para manejar o banco futuramente, beleza? Então vamos começar com a relação mais simples que a gente tem aqui, que é entre usuário e perfil, né? Uma relação de 1 para 1, tá? Ela é indicada por essa chave estrangeira aqui, né? Perfil ID. Então o usuário tem um perfil que é indicado por essa chave, que faz referência ao ID de um perfil que está na outra tabela, tá? Como que a gente indica isso para o Prisma? Antes de mexer nisso, só mudar uma coisinha aqui que eu esqueci, gente. Aqui está falando que o provider do nosso banco aqui é o PostgreSQL, tá vendo? Muda para MySQL, tá? Porque eu esqueci de mudar isso, mas a gente vai usar MySQL, não PostgreSQL, né? Perfeito. Tendo isso mudado, vamos aqui no usuário e adicionar a nossa chave estrangeira, né? Que é perfil ID, né? O padrão de nomenclatura do Prisma não é usando underline, tá? É usando camel case. Inclusive eu errei aqui, ó. Não é foto perfil, é foto perfil, tá vendo? A mesma coisa em tudo que tiver espaço, tá? Beleza, perfil ID int. É do tipo int, e aqui eu vou colocar que ele é único, né? Unique. Por quê? Se vocês estão bem lembrados também, somente um usuário pode ter um perfil, e um perfil pode pertencer a somente um usuário, certo? Então a gente não pode ter perfis duplicados aqui, um usuário que tenha 2 perfis iguais, tá? Então se um usuário tem um perfil com um ID igual a 2, outro usuário não pode ter um perfil com ID igual a 2, certo? Precisa ser único. Tá bom, então unique está feito, porém não acaba por aí, tá? Porque a gente não está indicando em nenhum lugar aqui para o Prisma que isso daqui é uma chave estrangeira, que isso daqui faz menção a outra tabela. Isso daqui é um atributo comum, ele não sabe disso, né? Que isso daqui é uma chave estrangeira. Como que a gente indica isso para ele? A gente indica através de uma configuração que a gente faz o seguinte: a gente indica, a gente adiciona, na verdade, uma propriedade a mais aqui, um atributo a mais chamado perfil, tá? Pode ser o nome próprio da tabela, que ele faz referência, tá? Esse atributo, ele não vai ser, como eu posso dizer, adicionado nesse banco, né, nessa tabela. O usuário não vai ter essa propriedade perfil, tá? Ele só vai ter e-mail, senha, role e perfil ID. Esse perfil aqui ele vai ficar implícito. Ele é basicamente um indicativo que a gente faz aqui só para o Prisma, para ele saber que isso daqui é uma chave estrangeira, tá bom? Então, perfil, a gente vai indicar aqui a tabela a qual essa chave estrangeira faz referência, né? Então, ela faz referência à tabela perfil. Então, esse é o tipo dessa propriedade, tá? E aqui eu posso indicar a relação, a relation entre essas tabelas, tá? Através de uma propriedade chamada fields, tá? Nessa propriedade eu coloco qual que é a minha chave estrangeira nessa tabela, que é o perfil ID. Então, eu indico aqui, perfil ID. E depois eu indico aqui, através de outra propriedade chamada references, qual que é a propriedade da tabela alvo aqui, né? Dessa tabela aqui, a qual ela referencia, que faz relação ao perfil ID. No caso, é o ID, né? Então, o perfil ID referencia o ID na tabela perfil. É isso que a gente está indicando nessa linha aqui, tá? Pode parecer confuso à primeira vista, mas vocês vão pegando o jeito. Basicamente, a gente está indicando aqui a relação entre as duas tabelas, né? A tabela usuário faz relação à tabela perfil por meio da chave estrangeira perfil ID, que referencia o ID, tá? Da outra tabela. Perfeito? Aqui ele está dando um erro porque o Prisma ele necessita que a gente indique na outra tabela também essa relação. Então aqui na outra tabela de perfil eu posso indicar aqui uma propriedade chamada usuário, tá? Que é do tipo usuário, e ela tem que ser opcional, tá bom? Por que ele precisa disso? É uma coisa que o próprio Prisma pede, tá bom? Isso daqui não vai estar no banco também. Quando ele criar o banco pra gente, esse perfil não vai ter uma propriedade chamada usuário, tá? Só vai ter essas propriedades aqui. Mas esse usuário, ele só está reforçando essa relação aqui. Ele está indicando que a tabela perfil tem uma relação com a tabela usuário, tá? E precisa ser opcional, tá? Enfim, por demanda do Prisma mesmo, tá? Coisa que ele necessita mesmo para funcionar, certo? Então aqui eu vou formatar esse arquivo aqui, ali, para ele ficar tudo alinhado, e a gente fez a nossa relação 1 para 1, tá? É assim que se faz uma relação 1 para 1 no Prisma, já está feita, já está funcionando.
Então, na próxima aula a gente vai ver a relação muitos para muitos, tá? Até mais!